A história econômica do Brasil, bem antes de a gente pensar em indústria, pode ser contada como uma sequência de grandes impérios. Só que não eram impérios de reis ou exércitos, mas sim de produtos: açúcar, ouro, café, borracha. Cada um deles dominou uma era inteira, moldou a sociedade e, quando entrou em declínio, deixou um espaço que logo foi preenchido por um novo ciclo. Vamos mergulhar nessa ideia. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é exatamente essa. Cada um desses produtos que a gente vai ver não era só uma mercadoria, era o verdadeiro motor de uma época. Definiu quem ficava rico, para onde o país crescia e até o jeito que a sociedade se organizava. Entender essa dinâmica é, no fundo, entender a formação do próprio Brasil. Olha só, a nossa jornada segue uma linha do tempo bem clara. A gente começa com o ciclo do açúcar, lá nos séculos XVI e XVII. Logo depois, vem a febre do ouro e dos diamantes no século XVIII. Em seguida, o longo reinado do café no século XIX. E, por fim, o boom da borracha, já na virada para o século XX. É interessante notar como um ciclo vai perdendo força e já dá lugar para o próximo, no verdadeiro efeito dominó da nossa economia. Bom, o primeiro grande motor econômico do Brasil foi o açúcar. E é importante dizer, ele foi muito mais do que só um produto de exportação. O açúcar, na verdade, estabeleceu um modelo econômico e social que definiu o Brasil colônia por séculos. Foi, sem dúvida, a espinha dorsal da colônia nos seus primeiros tempos. E o que fazia essa engrenagem do açúcar girar era o chamado sistema de plantation. É fundamental entender esse conceito. Não era só uma fazenda grande. Era um sistema inteiro, super complexo e integrado, pensado com um único objetivo: produzir em massa para vender lá fora, na Europa. Agora, o que é fascinante de observar aqui é como esses quatro pilares se conectam perfeitamente. O latifúndio garantia a concentração de terra. A monocultura focava todo o esforço na cana-de-açúcar. A mão de obra escrava, essa base trágica, sustentava toda a lucratividade do sistema. E, por fim, a produção para exportação garantia que a riqueza gerada aqui fosse, em sua maior parte, parar na Europa. Essa estrutura criou uma sociedade extremamente desigual que deixou marcas muito profundas no Brasil. Mas o domínio absoluto do açúcar não durou para sempre. Com a concorrência forte das Antilhas derrubando os preços, Portugal precisava de uma nova fonte de riqueza e rápido. E foi essa busca que o levou a uma nova descoberta, dessa vez bem longe do litoral, no interior da colônia: o brilho dos metais preciosos. A descoberta de ouro e diamantes provocou uma das maiores migrações da história do Brasil. Foi uma verdadeira corrida para o interior. Pessoas do litoral, de Portugal, todo mundo correu para as novas áreas de mineração. Isso mudou o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste e, claro, gerou muitas tensões e conflitos, como a famosa Guerra dos Emboabas, uma briga bem violenta pelo controle das minas. Para se ter uma ideia da dimensão dessa extração, pensem um pouco nesse número. Mais de 1.600.000 quilates de diamantes foram tirados do Brasil só entre 1740 e 1771. Era uma riqueza que, na época, parecia simplesmente infinita. Só que essa abundância toda teve uma consequência irônica e, no fim, devastadora. A quantidade gigantesca de diamantes brasileiros inundou o mercado mundial, fazendo o preço internacional despencar em 75%. Ou seja, o Brasil era tão absurdamente rico em diamantes que acabou destruindo o valor da sua própria riqueza. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o capital gerado pela mineração não ficou no Brasil. A coroa portuguesa era muito eficiente em tirar sua parte, com impostos pesadíssimos como o quinto, que era 20% de todo o ouro extraído. Esse dreno de capital impediu que a região se desenvolvesse de forma sustentável e foi uma oportunidade perdida que, como a gente vai ver, o ciclo do café mais tarde não repetiu. Com as minas se esgotando, o Brasil, mais uma vez, precisava de um novo rumo. A transição para o próximo grande ciclo, o do café, não aconteceu do nada. Havia uma outra atividade, mais silenciosa, que já estava ali, dando suporte e moldando o interior do país. A pecuária nunca foi a estrela principal, mas foi absolutamente vital. O gado fornecia carne, couro, transporte, era o suporte logístico para os engenhos de açúcar e para as cidades da mineração. E mais do que isso, os vaqueiros foram os grandes desbravadores, empurrando as fronteiras do Brasil cada vez mais para dentro do continente, conectando essas ilhas econômicas. Agora sim, o café. A grande virada de chave para os cafeicultores, especialmente os de São Paulo, foi a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proibiu o tráfico de escravos. De uma hora para outra, ficou muito mais caro ter mão de obra escravizada.
Então, o capital que antes era usado para comprar pessoas foi redirecionado para outra coisa, contratar imigrantes europeus. Um modelo que, para a elite da época, era visto como mais moderno e economicamente vantajoso. Antes do café, o Brasil era praticamente um arquipélago de economias. As áreas de produção eram completamente isoladas umas das outras. Levar qualquer mercadoria do interior para o litoral era um processo lentíssimo, caríssimo, tudo feito no lombo de mulas. E é aqui que a gente vê o grande legado do café. A riqueza que ele gerou financiou uma verdadeira revolução na infraestrutura. As ferrovias começaram a rasgar o interior, conectando as fazendas aos portos de um jeito rápido e barato. A navegação a vapor modernizou o transporte marítimo. O Brasil, finalmente, estava se conectando de verdade. E aqui está a diferença fundamental em relação ao ciclo da mineração. Ao contrário do ouro, que foi quase todo enviado para Portugal, a elite do café reinvestiu boa parte dos lucros no próprio país. Esse capital não só ficou aqui, como financiou bancos, comércios e, o mais importante, as primeiras indústrias. Foi essa base que permitiu o surto industrial brasileiro décadas mais tarde. Agora a gente vai para o nosso último ciclo. Um episódio intenso, dramático e bem concentrado lá no coração da floresta amazônica. Impulsionado pela demanda da indústria automobilística por pneus, a borracha criou um boom econômico quase da noite para o dia. A riqueza era tão absurda e repentina que transformou cidades no meio da selva. Manaus e Belém viraram símbolos de luxo, de ostentação, importando o estilo de vida europeu e construindo obras faraônicas, como o famoso Teatro Amazonas, um verdadeiro palácio erguido com o dinheiro do látex. E para ninguém duvidar do poder da borracha, dá só uma olhada nesse gráfico. Por um breve período, o látex da Amazônia foi tão importante para a economia do país quanto o café, que era o rei absoluto por décadas. Chegou um ponto em que a borracha representava 40% de tudo que o Brasil exportava. É muita coisa. Mas a ascensão foi tão rápida quanto a queda. O império da borracha amazônica desmoronou de forma abrupta e total. Esse colapso foi causado por uma combinação fatal de fatores. Primeiro, a biopirataria. Sementes de seringueira foram contrabandeadas para colônias britânicas na Ásia. Lá, eles criaram plantações superorganizadas, muito mais eficientes que o nosso modelo de extração na mata. Com isso, o Brasil perdeu seu monopólio natural, os preços internacionais despencaram e a região inteira mergulhou na estagnação. Olhando em retrospecto, um padrão muito claro aparece. Cada um desses ciclos trouxe picos de muita prosperidade para uma elite regional específica, fosse no Nordeste, no Sudeste ou na Amazônia, mas essa falta de diversificação sempre levava a crises profundas quando a demanda lá fora mudava ou quando surgia um concorrente forte. E isso tudo nos leva a uma reflexão final para os dias de hoje. Será que esse padrão histórico de depender de uma única commodity foi finalmente quebrado? Ou será que o Brasil de hoje, com sua aposta tão forte em soja e minério de ferro, por exemplo, apenas trocou o produto, mas manteve o ciclo? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o nosso passado e certamente define o nosso futuro.